Bom dia, gente. Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula. Desde já queria começar pedindo desculpa a vocês por qualquer barulho que vocês ouvirem, é porque aqui do lado está tendo uma construção e eu não vou esperar eles terminarem para poder gravar o vídeo. Então a gente vai gravar assim mesmo, tá certo? Hoje a gente vai falar sobre qualidade de vida no trabalho, né? E também sobre relações interpessoais. E como essas relações interpessoais, elas interferem na nossa qualidade de vida do trabalho, tá certo? Eu vou abrir aqui o slide para que vocês possam ter acesso também. Olha só. Pronto. Bom, gente, deixa eu voltar aqui para o slide. Pronto. Olha só. Esse aqui é o nosso slide sobre relações interpessoais em saúde e qualidade de vida, tá? Primeiro a gente pode começar fazendo um link sobre o que a gente entende por qualidade de vida. A gente sabe que é um termo muito amplo, né? Que pode significar várias coisas. Mas, na verdade, peraí, deixa eu só ajeitar aqui que esse slide ele é todo, mas tá dando para vocês verem direitinho, eu acredito, né? Pronto. Então, assim, qualidade de vida, como eu estava dizendo para vocês, é um termo muito amplo, né? E aí, quando eu falo de qualidade de vida, eu falo de todos aqueles aspectos que, quando juntos, quando somados, eles influenciam na nossa qualidade de vida. Ou seja, naquilo que a gente considera bom ou não, para que a gente possa viver saudável, de forma saudável, né? Então, eu coloquei essa imagenzinha aí dessas pedrinhas, né? Porque, na verdade, essa imagem ela representa o equilíbrio. Qualidade de vida é basicamente isso. É a gente conseguir manter esse equilíbrio entre aquilo que a gente acha que é físico, na verdade, aquilo que é físico, né? Não o que a gente acha. Porque, assim, quando a gente fala de qualidade de vida, a gente associa logo à saúde. E quando a gente fala em saúde, a gente pensa que é a ausência de doenças, quando na verdade não é. A Organização Mundial de Saúde, né, classifica a saúde, define como um bem-estar físico, eles chamam de biopsicossocial, né, que é o biológico, que é o nosso físico, o nosso psicológico e a parte social, ou seja, que são todos os outros elementos que incluem, que fazem parte desse rol, tá certo? Então, e aí existem outras definições que elas vão além. Então, elas incluem moradia, segurança, religiosidade. Então, todos esses aspectos, eles influenciam quando a gente fala de saúde. Quando a gente diz que está saudável, fulano de tal é saudável, na verdade, ninguém nunca é 100% saudável, né? E esse conceito ele é muito parecido com o conceito de qualidade de vida. Ninguém diz o tempo todo que tem uma boa qualidade de vida. Ah, eu tenho uma ótima qualidade de vida. Não, porque na verdade, qualidade de vida é um equilíbrio, é um conjunto de todos esses fatores. De você estar bem fisicamente, emocionalmente, né? No seu ambiente social, na sua família, com seus amigos. E aí eu coloquei, ó, para observar aí no slide. É não ter apenas saúde física e mental, e é estar bem consigo mesmo, com a vida e com as pessoas que nos cercam, tá certo? E coloquei essas duas caixinhas para a gente lembrar, né? Que esse bem-estar ele pode ser físico, psicológico, emocional e mental, que a gente pode associar com aquelas coisas que a gente pode, de certa forma, não sempre, mas às vezes a gente pode controlar, né? Porque a gente pode, de fato, escolher ter uma qualidade de vida melhor, né? Quando a gente faz exercício, quando a gente se alimenta bem, quando a gente trabalha, cuida da nossa mente, do nosso corpo, das nossas relações. Então, esse cuidado, na verdade, é uma opção, é uma escolha. Você está escolhendo viver bem, tá? Mas aí existem aqueles fatores que a gente não consegue controlar, como, por exemplo, a gente não controla o sistema em que a gente vive, as cobranças, o nosso ambiente de trabalho, por mais que a gente escolha, né? Vejam bem que essa escolha é entre aspas, porque na maioria das vezes a gente não tem escolha, né? A gente faz porque precisa.
Mas por mais que vocês escolham, por exemplo, estudar para o curso técnico de enfermagem, né, existem vários fatores dentro do curso, no ambiente da aula, no decorrer desse tempo que vocês vão passar aí em processo de formação. Depois que vocês se formarem, vão ter N motivos e circunstâncias que vocês não vão ter controle sobre isso, né? E isso vai influenciar diretamente na qualidade de vida de vocês, tá certo? Então, olha só. Deixa eu trazer esse slide para cá. Pronto. E no trabalho? Vamos lá. Quando a gente fala de qualidade de vida no trabalho, eu coloquei aqui o slide que diz assim: investir na qualidade de vida dos trabalhadores traz duas grandes vantagens. A primeira, a gente reduz o índice de afastamento e adoecimento desses trabalhadores. E a segunda, a gente melhora o relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho. O que é que isso quer dizer, Tairine? Quando a gente fala em qualidade de vida no trabalho, é um tema que está sendo muito discutido, né? Principalmente nas grandes empresas. Por quê? Porque os empresários eles estão percebendo que uma pessoa que está bem de saúde, que está bem emocionalmente, que está bem fisicamente, é claro que ela vai render mais, ela vai produzir mais, ela vai dar mais lucro à empresa, não é assim? Então, essa é uma das vantagens de você cuidar do trabalhador dentro do ambiente de trabalho, né? E aí hoje aqui a gente vai elencar, e aí eu queria que a gente construísse isso junto, os principais fatores que influenciam na qualidade de vida no trabalho, né? Sempre pensando nos ambientes que vocês vão trabalhar um dia, né? Que pode ser o PSF, pode ser um hospital, pode ser uma unidade de saúde mental, uma unidade especializada, um laboratório, enfim, a gente sabe que o leque da enfermagem ele é amplo, né? Pode ser um home care, que é aquele atendimento em casa, enfim. Então, vocês sempre vão pensando e vão linkando a essas questões, tá certo? E aí, lembrem-se que nós estamos falando de relações interpessoais e fazendo esse link com a qualidade de vida. Porque quando a gente pensa, por exemplo, o que eu preciso ter para ser feliz no meu trabalho, né? Para estar bem no meu trabalho. Existem várias outras coisas que eu não posso controlar, né? Como, por exemplo, as questões trabalhistas, que a gente vai trabalhar semana que vem, né? Valorização, enfim, são N coisas que eu não posso, que não dependem de mim. Mas existem outras coisas que dependem, como, por exemplo, as minhas relações com as outras pessoas, tá certo? Então, vejam bem. E aí, à medida que essa pessoa que está lá trabalhando, ela melhora a qualidade dela de serviço, né? Ela também melhora o relacionamento interpessoal com os outros colegas. Porque, veja bem, uma pessoa feliz, ela trabalha com vontade, né? Quando uma pessoa está feliz, ela trabalha bem, ela atende os outros bem. E a gente sempre tem que lembrar que nós trabalhamos com pessoas, com atendimento ao público e com pessoas que estão em situações de vulnerabilidade, tá certo? Independente se a gente está na rede privada, se a gente está na rede pública, tá? A gente sempre tem que pensar no paciente em primeiro lugar. Só que, quando a gente fala assim, né, pensar no paciente em primeiro lugar, será que eu vou conseguir fazer isso se eu estiver adoecido no meu trabalho? Se eu não estiver conseguindo fazer as coisas bem, né? Imagina, uma simples dor de cabeça. Quando você está com dor de cabeça, você não consegue fazer nada direito, né? Então, até isso influencia na tua qualidade, na qualidade do serviço que você está prestando, tá certo? Então, mas como é que isso se aplica aos profissionais da área da saúde? Ou seja, como é que se aplica essa qualidade de vida no trabalho para as pessoas que trabalham na área da saúde? Porque uma coisa é você estar numa empresa, né? Uma empresa você tem objetivos, você tem metas a bater, geralmente, você tem um supervisor. Claro que isso também acontece na área da saúde, né? Você tem tarefas a fazer, essas tarefas são delimitadas, existe um tempo certo que você tem que fazer essa tarefa. Você também tem um supervisor em saúde, né, que pode ser um enfermeiro ou não, pode ser, enfim, qualquer outro profissional da área da saúde que esteja ali no cargo de liderança e chefia, tá certo? E aí a gente pensa, tá, e quem é que vai garantir essa minha qualidade de vida no trabalho quando eu estiver lá no hospital, né? Vocês pararam? A gente precisa parar para pensar nisso também. E aí eu coloquei 3 palavrinhas básicas, que são 3 palavras que estão relacionadas ao nosso processo de qualidade de vida no trabalho, que é incentivo. Então, a gente precisa de incentivo financeiro,
a gente precisa de incentivo verbal também, a gente precisa de motivação para poder realizar um bom trabalho, reconhecimento, que é uma coisa que infelizmente a enfermagem não tem. A gente está tendo aí um boom não é nem de reconhecimento, né? Eu não considero isso como reconhecimento, mas a gente está na mídia, né, por conta do coronavírus, e as pessoas estão falando mais sobre a enfermagem, estão discutindo mais sobre esses processos de saúde, obrigatoriamente, né, porque os profissionais estão morrendo todos os dias, mas aí a gente vai deixar essa discussão para a próxima aula. E por que eu não vejo isso como um reconhecimento? Porque nós somos a segunda classe trabalhadora em maior quantidade no Brasil. Então, assim, esse reconhecimento ele só vem agora, né? Precisou do coronavírus para que as pessoas entendessem que a saúde não funciona sem a enfermagem, né? E aí, valorização. Valorização é uma coisa que a gente luta há tanto tempo e que, infelizmente, a gente não tem, né? A começar pelo nosso salário. Quando eu estou falando de valorização profissional, é dar boas condições de trabalho, né? E aí isso engloba um ambiente, no mínimo, como é que eu posso dizer? Um ambiente que seja, no mínimo, equipado para que você possa realizar o seu trabalho, que você tenha o mínimo de condições de material, de proteção, para que você possa se proteger e não adoecer, entende? Então, tudo isso está muito relacionado à nossa qualidade de vida no trabalho, a como isso nos afeta enquanto ser humano, enquanto trabalhador profissional da enfermagem, tá certo? E aí eu coloquei aqui duas premissas para a gente comparar e poder discutir também. Olha só. A primeira é a de que o trabalho socializa as pessoas. Eu acho que todo mundo concorda com essa prerrogativa, né? Quando eu falo isso, eu digo que quando a gente está no ambiente de trabalho, a gente precisa se comunicar, como a gente já falou nas aulas passadas. E essa comunicação, ela gera uma relação interpessoal. Então, querendo ou não, né, por mais que você seja tímido, que você não goste de falar, mas você vai ter que se relacionar com as pessoas obrigatoriamente, né? Eu sempre digo que nós trabalhamos com pessoas e pessoas são difíceis de lidar porque elas são diferentes. Então, a gente vai pegar pacientes muito simpáticos, que entendem, às vezes, as dificuldades e os entraves de se trabalhar no Sistema Único de Saúde, mas a gente vai pegar o tempo todo e, na maioria das vezes, pessoas um pouco mais mal educadas, né? Mais incisivas quando querem alguma coisa, incompreensivas. Então, assim, isso acontece, né? E essas relações que a gente estabelece no trabalho, com os nossos colegas, com a nossa equipe, elas tanto podem ser de amizade, de apoio, de amor mesmo, né? Porque a gente está falando de troca, de sentimento, de você confiar no outro, de você se comunicar com o outro. Mas elas também podem ser de conflito, como a gente já falou na aula passada também, de concorrência, principalmente de concorrência, né? E aí tudo isso faz parte desse nosso processo de socialização, que faz parte das relações interpessoais que afetam diretamente na nossa saúde, na nossa qualidade de vida no trabalho. Vocês entendem o link? Como uma coisa está diretamente ligada à outra. E em contrapartida eu coloquei a robotização do ser humano. O que isso quer dizer? Por que eu coloquei isso? Na verdade, eu achei interessante. Eu vi essa afirmação em algum lugarzinho e eu falei, poxa, vou levar essa discussão para os meninos, né? Quando eu falo de trabalho automático, robotização é aquele que consegue, né, aquele objeto, aquela maquinazinha que consegue fazer um trabalho automático. E aí, na enfermagem, na equipe de saúde, vocês acham que a gente, enquanto profissional, consegue fazer esse trabalho automático? Esse trabalho robotizado? Ou seja, apenas técnico, único e exclusivamente técnico? Será que vocês, enquanto profissionais, enquanto técnicos de enfermagem, vão conseguir realizar esse trabalho apenas com procedimentos? Vou ali, eu tenho que fazer tantos procedimentos hoje no meu plantão, né? Divide tudo bem direitinho, a organização, ver o que tem que fazer, os horários, e aí vai fazendo todos os procedimentos de forma robotizada. Vocês acham que isso funciona? Ou a gente precisa se envolver emocionalmente no trabalho? A gente precisa se doar, a gente precisa estar completamente ali, né? Em todos os nossos aspectos. Se a gente está feliz, porque vai ter dia que a gente vai estar feliz, a gente precisa estar ali feliz. Se a gente está chateado, com dor de cabeça, a gente precisa estar ali
completamente chateado, com dor de cabeça, né? Mas está ali se doando, né, aquilo que a gente está fazendo. Né? Isso é uma discussão que eu vou deixar para mais tarde, para a gente discutir, mas que eu achei interessante trazer para vocês, para a gente pensar, né? Nessa automatização, eu acredito que essa seja a palavra, essa automatização do trabalho, né? É fazer as coisas de forma muito automática e esquecer que às vezes que você está lidando com pessoas, que você está lidando com sentimentos, né? Essas coisas precisam ser elencadas. E aí, olha só. Vamos lá. Vou passar esse carro. Bom, quando a gente fala de relações interpessoais, né? Que são as relações que a gente constrói no trabalho. A gente está falando de aperfeiçoar o vínculo pessoal entre os membros da equipe e estabelecer relações de ética e respeito, como a gente falou muito nas aulas passadas, né? Inclusive, a gente discutiu muito sobre isso também. Quando essa relação que a gente estabelece com o nosso colega, ela não é pautada na ética, no respeito, no ouvir mais do que falar, na compreensão, na construção junta, no compartilhamento de conhecimento. Quando isso não acontece, isso só gera conflitos, né? E a gente sabe muito bem como é difícil a gente conviver e trabalhar num local onde existem conflitos o tempo todo, tá? E aí eu trouxe aqui em contrapartida para a gente pensar também que na fragmentação das equipes, das ações da equipe de enfermagem, desculpa, né? Como eu trouxe para vocês lá na primeira aula, vocês lembram, né? Que a equipe de enfermagem ela é formada pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo auxiliar e pela parteira, tá? Isso está escrito em lei, que é a lei do exercício profissional. Então, essas ações, como a gente divide, né, a profissão, a equipe de enfermagem, as ações elas também precisam ser divididas. Então, vai ter coisas que o enfermeiro faz que o técnico não pode fazer, vai ter coisas que o técnico faz que o parteiro não pode fazer, e vice-versa, né? A gente precisa ter essa divisão do trabalho até para que a coisa seja mais organizada, como o Tamires falou quando a gente estava discutindo, né? Para ter essa organização. Mas veja bem, quando a gente coloca isso no processo de trabalho, né, no nosso dia a dia, a gente vê que essa estrutura mais rígida, eu coloquei até aqui no slide, ó, essa rígida estrutura hierárquica, ou seja, de cima para baixo, né, de alguém que tem um saber maior, tudo isso vai influenciar também na nossa qualidade de vida no trabalho, né, na forma como a gente está trabalhando. Então, essas rotinas, essas normas, esses regulamentos, quando eles são muito fechados, né, muito, como é que eu posso dizer? Fugiu a palavra agora. Rígidos. Não era essa palavra que eu queria usar, não, mas ela também serve. Quando esses processos eles são muito rígidos, né, a gente não consegue fazer o nosso trabalho de forma humana. Porque, na verdade, vejam bem, as normas elas precisam existir. As rotinas precisam existir, principalmente na saúde, isso é fato. Mas quando a gente vê isso lá no hospital, isso de forma muito rígida, você não pode quebrar esse protocolo de jeito nenhum, em hipótese alguma, a gente acaba não respeitando a singularidade do nosso paciente. Poxa, às vezes o paciente pede para esperar meia hora para tomar a medicação porque aconteceu alguma coisa, algum imprevisto, não sei. A gente está vendo aí agora com o coronavírus, né, que a maioria dos pacientes eles precisam ficar em isolamento quando eles não estão em UTI. E aí, alguns hospitais de Fortaleza, como o IJF, desenvolveram uma tecnologia, né, que eles até deram um nomezinho, que eu não vou lembrar agora. E aí eles colocam um tablet num robozinho, né? Não é bem um robozinho, é só um apoio, um suporte de equipe. Eles colocam lá o tablet e aí eles vão de leito em leito desses pacientes que estão isolados para que eles possam fazer uma videochamada com seus parentes, né? Então, assim, o nome disso é humanização, né? É você aproximar, é quebra de protocolo também, é quebra de rigidez. Então, os processos, eles precisam ser organizacionais, mas eles não precisam ser rígidos. Eles podem e devem ser flexíveis, tá certo? Até por uma questão de humanização. E aí, exatamente a pergunta que eu coloquei, o que isso influencia na nossa qualidade de vida no trabalho? Onde vocês prefeririam trabalhar? Num local onde as regras fossem completamente rígidas ou num lugar onde existisse essa flexibilização e você se sentisse muito mais à vontade para fazer o seu trabalho,
para se relacionar com a sua equipe de saúde, para se relacionar com o paciente, eu tenho certeza que vocês iam preferir a segunda opção, não é assim? Vamos lá. Então, olha só, alguns aspectos das relações interpessoais que eu coloquei aqui para a gente discutir também. A primeira, a má organização e gestão, ela reflete em relações interpessoais improdutivas, como eu estava dizendo para vocês. E aí eu coloquei até essa imagem do SUS sendo reformado, né, pelos profissionais de saúde, porque quando a gente fala em má organização e gestão, a gente sabe que não depende, é algo que está para além da gente, né? São problemas macroestruturais, como eu falei, que não significa que a gente não possa fazer nada a respeito, principalmente se a gente é profissional de saúde, né? Existem aí os conselhos de saúde, a participação social, a gente pode usar a ouvidoria, a gente pode colocar a boca no mundo para fazer denúncias quando a gente achar que está certo. E é isso mesmo, a gente precisa participar, porque esse processo é um processo de construção. O SUS ele foi construído por nós, pelo povo e para o povo. Então é um direito nosso, né? Não só enquanto usuário, mas enquanto profissional também. Mas é só para vocês verem como esse processo também de gestão, né, quando a gente fala de uma gestão ruim, como isso também pode influenciar nas nossas relações dentro do trabalho. Cada relacionamento interpessoal efetuam-se trocas de sentimentos e de experiência, né? É como eu estava dizendo para vocês, quando a gente se relaciona com os nossos colegas, com os nossos pacientes, a gente também vai construindo junto. E essa construção, ela é de experiência, ela é de conhecimento. Enfim, eu acho que esse é um dos principais ganhos que a gente tem no trabalho em saúde, sabe? Eu acho que o que é mais gratificante é essa troca, é esse feedback, né? É alguém te dar o retorno daquilo que você está fazendo de bom, né? Porque críticas, como a gente falou, né? Críticas, às vezes, elas são boas quando elas são construtivas, para a gente até pensar no que a gente pode melhorar. Mas é tão melhor um elogio, né? Quando você recebe um elogio sincero, poxa, aquilo é muito melhor do que uma crítica construtiva, eu acho. E aí, ó, quando as relações interpessoais se desenvolvem de forma harmoniosa, elas proporcionam um aperfeiçoamento das pessoas. Então, as pessoas melhoram quando elas conseguem se relacionar de forma harmoniosa com as outras. Claro, né? E aí é importante a gente lembrar que as relações horizontais que a gente estabelece no ambiente de trabalho, né? Se lembrem, relações horizontais são aquelas que a gente pode olhar no olho, horizonte, né? Elas aproximam muito mais do que as relações verticais. Olhem aí no desenhozinho, ó, o que é uma relação vertical, tá vendo? Que um tá no canto, se a gente colocasse assim de cima para baixo. Um estava em cima com seu conhecimento, os outros estavam todos abaixo, como subordinado, e por aí ia, né? E aí essas relações verticais, elas distanciam as pessoas. Enquanto que as relações horizontais, quando você chega, reúne a equipe, pergunta o que está faltando, o que está acontecendo, né? Quais são os conflitos que estão acontecendo, como é que isso pode ser melhorado. Quando você escuta o outro, né? E aí quando eu falo de escutar o outro, veja bem, é realmente uma relação interprofissional. É do médico até a pessoa lá da portaria, até a pessoa que faz a limpeza, tá certo? É chamar todo mundo. Quando a gente tinha reunião de equipe no CAPS, era reunião de equipe, então era todo mundo, né? Era a senhora que trabalhava na cozinha, que fazia a comida dos pacientes, tá? E todo mundo contribuía. Por quê? Porque todos estavam trabalhando no mesmo ambiente, faziam parte da mesma equipe. Não existia essa relação vertical. Existia uma relação horizontal de troca de conhecimento, tá certo? Portanto, a gente precisa entender que relações interpessoais conflituosas, onde existe desrespeito, autoritarismo, relações hierárquicas, ou seja, de cima para baixo, fofoca, falta de comprometimento, tudo isso prejudica as relações interpessoais na equipe de enfermagem. Enquanto que as relações harmoniosas, com presença de amizade, comunicação, apoio, estímulo e cooperação, potencializam essas relações dentro da equipe, tá? E, em contrapartida, relações conflituosas com discussão, falta de comprometimento e apoio influenciam negativamente na saúde dos trabalhadores de enfermagem. Entenderam isso? Isso é bem básico, né? Se você está num ambiente onde existe muita discussão, falta de comprometimento, falta de apoio, onde você não tem valorização financeira, valorização profissional, as pessoas não te dão nem uma obrigada, né?
Tudo bem que a gente não trabalha esperando algo em troca, né? Principalmente na profissão que a gente escolheu. A gente precisa estar bem ciente disso, né? É importante que a gente tenha essa consciência. Mas, em contrapartida, a gente espera, de fato, não tem como a gente não esperar esse reconhecimento, né? Dos pacientes, da nossa equipe, enfim, a gente sempre espera um feedback, uma coisa boa, que algo bom venha em troca. E aí eu trouxe aqui alguns fatores que comprometem as relações interpessoais no ambiente de trabalho, tá? Então, a rivalidade entre os colegas, que foi algo que a gente já discutiu muito na aula passada, a falta de sinceridade nas relações, a comunicação, quando essa comunicação ela não é clara, né? Quando eu quero dizer uma coisa, eu digo outra completamente diferente, porque isso acontece muito. Por mais que a gente seja articulado, que a gente tenha um bom filtro, né? Como diz Tamires, por mais que a gente consiga pensar antes de falar, né? Mas ainda assim existem momentos que a gente não consegue se comunicar da forma que a gente queria. E isso pode acabar gerando conflito, tá certo? Competição, que vocês vão ver nas próximas aulas que na nossa profissão tem demais. Abuso de poder das lideranças formais e informais, né? E aí, quando a gente fala de abuso de poder, gente, a gente está falando de algo que é crime, tá? Que é passível de ser denunciado, que precisa ser denunciado, na verdade. Porque abuso de poder causa diretamente adoecimento no trabalhador, né? Imaginem vocês, e isso é em todos os aspectos, mas imagine isso na área da saúde também, né? Então, assim, existe tanto de lideranças formais como de lideranças informais. O que são essas lideranças informais? É um líder que não está o tempo todo com você, por exemplo, né? Que ele não está ali no ambiente de trabalho. Pode ser, sei lá, um coordenador que esteja acima, né? Um secretário de saúde, e aí eu estou falando do serviço público, não sei, um chefe, o dono de uma empresa, né? Estou falando do serviço privado agora. Mas, enfim, qualquer pessoa que não esteja ali diretamente com você, mas que de certa forma está prejudicando o teu trabalho, tá bom? Todos esses processos, é importante que a gente entenda isso, eles causam adoecimento. E aí eu trouxe aqui para vocês uma síndrome que é conhecida como síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional, tá certo? Ela é uma síndrome que acomete diretamente a saúde mental do trabalhador. Então, nos profissionais de enfermagem, é porque eu não trouxe aqui os dados epidemiológicos, eu peço até perdão a vocês, né? Eu deveria ter trazido, mas nos profissionais de enfermagem existe muito diagnóstico e muitos casos de afastamento por conta da síndrome de burnout, né? Ela é uma síndrome que causa insônia, a pessoa ela não consegue realizar as atividades dela no trabalho,